Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de plantas daninhas e métodos de controle. Eu sou a professora Elza Correia, da Unesp de Registro, e hoje vamos continuar falando dos inibidores de reação de biossíntese, tá? De mecanismo de ação de herbicidas, né? Falando de inibidores da reação de biossíntese. Falaremos agora sobre os inibidores da síntese de aminoácidos, tá? Focados naqueles inibidores de acetolactato sintase. Acetolactato sintase é a enzima responsável pela formação, né? Uma das enzimas, obviamente, responsável pela formação dos aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Falávamos anteriormente, né, sobre os inibidores de aminoácidos aromáticos, agora falaremos sobre os inibidores de aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos são a leucina, a valina e a isoleucina. Tá? Leucina tem essa estrutura, valina e isoleucina, perdão, leucina e valina, tá? Então, são esses os aminoácidos resultantes da rota da ALS, da acetolactato sintase. Aqui, né, nós temos uma rota metabólica que a partir da glicólise, tá? Lembrando de glicólise, né, que ela forma numa saída o piruvato e em outra vai para o ciclo de Krebs, né? Ali forma aspartato, treonina, alfa-cetobutirato, e aí, o alfa-cetobutirato, ele sofre a ação da acetolactato sintase, que é a ALS, e se converte a acetohidroxibutirato, tá? Então, essa conversão de alfa-cetobutirato para acetohidroxibutirato, né, é que não vai acontecer quando eu aplico um herbicida desse grupo químico. Vai bloquear a ALS e aí não vai formar isoleucina. Lá na outra ramificação desta rota, né, o piruvato se transforma em acetolactato, que se transforma em dihidroxiisovalerato, vem a se transformar em oxisovalerato, e esse oxisovalerato se transforma em valina. Em passos metabólicos adiante, ele se transforma em isopropinilmalato, tem que falar devagar, né? E aí ele passa a ser oxoisocaproato, tá? Então, esses dois componentes orgânicos se transformam em leucina. Então, gente, olha só, a partir da glicólise, né, você tem formação de valina, leucina e isoleucina, que são os aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos são formados pela ação de vários passos metabólicos, de várias enzimas, mas a importante para nós é a ALS. E essa enzima, ela tem ação tanto neste ponto da rota quanto aqui. Tá? Então, ela atua em dois lugares. Um lugar, ela forma valina e leucina, e outro lugar, ela forma isoleucina. Quando eu faço a pulverização de um herbicida do grupo químico das sulfonilureias, das imidazolinonas ou das sulfonanilidas, qualquer um dos três, eu vou bloquear a ação da enzima ALS, tá ok? Então, né, imidazolinonas, sulfonanilidas e sulfonilureias são grupos químicos que possuem os seus ingredientes ativos diferenciados dentro de cada grupo.
como nós vimos quando nós falávamos de glifosato, né? Glifosato é um ingrediente ativo só, pertencente a um grupo químico, os derivados de glicina, que tem o glifosato dentro. Aqui não, o inibidor de ALS são muitos ingredientes ativos, muitos, tá? Eu só coloquei alguns exemplos também, tá? Vocês vão achar isso, todos os ativos, ou lá no Agrofit, ou no guia de herbicida, tá? Do grupo químico das imidazolinonas, nós temos imazapir, imazaquim e imazetapir como principais representantes, tá? Das sulfonanilidas, flumetsulam, diclosulam. Das sulfonilureias, metsulfuron, clorimuron, alosulfuron, nicosulfuron, pirazosulfuron, tá? Então, né? Aqui não tem uns pir aqui, mas não é sempre, tá? Então, nós temos 3 grupos químicos com ingredientes ativos diferentes e todos esses ingredientes ativos vão bloquear a ação da enzima aceto-lactato sintase, tá ok? Esses ingredientes ativos, né, os inibidores de ALS, são compostos altamente eficientes, utilizados em doses baixíssimas, tá? Coisa assim, de gramas, tá? 50 gramas, 40 gramas, 80 gramas por hectare, tá? Então, 80 gramas do ativo num hectare inteiro de área tratada, tá? Então, a dose é muito, muito baixa. Antigamente, né, utilizava-se questão de quilos de produto por hectare. Hoje não, hoje são gramas de produtos por hectare. Então, as moléculas foram modernizadas, né? São muito, 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 muito mais seguras do que as moléculas que se utilizavam antigamente e em doses muito menores. Tá? Então, elas têm o foco direto na ALS, qualquer pouquinho de ativo que chega na ALS já bloqueia todo o sistema, toda a rota metabólica, tá? Controlam principalmente dicotiledôneas, tá? Então, a ALS principalmente para dicotiledôneas. Algumas imidazolinonas controlam monocotiledôneas, tá? Algumas, tá? Não são todas, não. Algumas sulfonilureias controlam ciperáceas. Ó, primeira vez que a gente ouve falar de um produto que controla ciperácea, que controla tiririca. Tá? Então, tem 1 ou 2 ativos aqui dentro do inibidor de ALS que tem essa eficiência. Tá? Esses herbicidas, né, em função da sua alta tecnologia, são produtos com rápida absorção. Tá? Então, ele penetra e é absorvido rapidamente. Existe a necessidade de utilização de adjuvante, principalmente para quebrar a tensão superficial de gota, né, e facilitar a penetração e absorção desses produtos. Normalmente, alguns desses produtos possuem antagonismo com mistura com 2,4-D, então não posso misturar porque dá ruim, tá? Eu acabo diminuindo, né, o efeito dos produtos. Alguns têm sinergismo com organofosforados, tá? Então, se eu vou fazer a mistura do herbicida com um organofosforado, eu tenho que reduzir dose por causa do antagonismo. Se eu colocar na dose certa, dá fitointoxicação. Nós temos que estar atento às misturas que a gente faz lá no campo, tá? Para não dar problema. Possui média absorção aos colóides do solo, baixa lixiviação, volatilização e fotólise, tá? Então, ó, pelo fato de ele possuir média adsorção, a lixiviação, ela pode acontecer, tá? Então, pode ser que 50% da molécula ficou adsorvida aos colóides do solo e outros 50% está presente na solução do solo e acaba percolando nesse solo, dependendo aí da profundidade do seu perfil, tá? A gente tem que estar atento às dosagens em função do tipo de solo da área que nós estamos trabalhando, tá? Possuem baixa volatilização, tá? Então, são produtos que têm moléculas mais estáveis, a gente não precisa fazer incorporação, por exemplo,
tá? E baixa fotólise, tá? Então, eles não têm problema com pressão de vapor do ar e nem com a questão de comprimento de onda e de luz para fazer a degradação, não, tá? São mais estáveis, né? Possui persistência diferenciada em função do produto, tá? Aqui a gente já fala de residual de alguns, tá? Mas os pós-emergentes, né, a gente fala de persistência, e a degradação deles é basicamente microbiana, tá? Aqui alguns exemplos de efeito de intoxicação de sulfonilureias, tá? Algumas imidazolinonas e sulfonamidas, né, dos grupos químicos aí dos inibidores de ALS no geral. Então, tem esse efeito de clorose, tá? Então, causa clorose entre as nervuras principais, ó, né? E redução de crescimento, tá? Ó, clorose e redução de crescimento, ó. Então, você observa, né, que os limbos foliares estão muito menores, porque eles não têm os aminoácidos necessários para o seu crescimento e desenvolvimento adequado, tá? Isso daqui é o efeito do halosulfurona no algodão, né, ó, clorose, né? Então, essa clorose, ela acaba seguindo para uma necrose e morte do tecido. Tá? Então, você percebe aí o efeito tóxico do herbicida, né? Isso aqui, mazetapir no milho, tá? Essas fotos aqui são do professor Vellini, tá? Então, você percebe esse efeito, né, de redução de limbo foliar, de encurtamento de nós, de desestabilização geral do crescimento das plantas em função da ausência desses aminoácidos de cadeia ramificadas, né? Isso daqui, mazetapir no melão, né? Então, essa foto também é lá da Universidade de Purdue. Tá? A gente acha fotos de efeito de intoxicação bem fácil na internet também, caso vocês queiram outros exemplos, tá? E mazetapir no algodão, né? Então, esse efeito aqui de intoxicação com amarelecimento, seguido de necrose do tecido, ó, você percebe, né? A necrose mais focada aqui entre as nervuras da folha. Isso daqui em Johnson Grass, né, do mazetapir, também lá da Universidade de Purdue, tá? Então, o crescimento fica lento, né? Você tem um crescimento irregular, generalizado, seguindo de necrose do tecido, ó, necrose do tecido e morte da planta, tá? Aqui o efeito de clorimuron, vamos ver, não vai reproduzir. Infelizmente, meus vídeos não estão funcionando, tá? Mas eu passo para vocês o link, ó, tá? É lá da internet também, tá? Da WSSA, With Science Society of America, tá? Então, tem esses vídeos lá no site da wssa.net. A última tentativa, esperança, a última que morre. Né? Eu passo o endereço direitinho para vocês no Classroom, tá? E vocês conseguem ver esses vídeos lá no site. A seletividade aos inibidores de ALS, ela vai acontecer em função da metabolização diferenciada, tá? Como nós vimos nas características lá atrás, né? São compostos altamente eficientes e controlam principalmente dicotiledôneos. E elas são moléculas utilizadas em soja, né? Soja é uma dicotiledônia. Como isso? Por causa da metabolização diferenciada que a soja tem, né, em função da aplicação dessas moléculas. Por exemplo, o clorimuron, né, na soja, ele vai sofrer conjugação com glutationa, né, então a GST, né, ela vai capturar esse herbicida e vai conjugar, formar uma estrutura não tóxica. Essa molécula não tóxica formada vai ser levada para o vacúolo e lá vai ser inativado, né? Vai ficar lá até ser eliminado pelo metabolismo da planta. Então, a soja,
Assim que ela percebe a presença da molécula do clorimuron no seu metabolismo, esse clorimuron é capturado pela glutationa e inativado. Imazetapir em soja, né? O que acontece? E o nicosulfuron no milho, mesma situação, vai sofrer hidroxilação, né? Então o grupo hidroxila vai ser adicionado à molécula, a carga eletrônica presente nessa molécula do herbicida, essa carga livre vai grudar nela uma hidroxila e vai transformar esse herbicida num metabólito não tóxico também, né? Na sequência, vai ocorrer a conjugação com glicose, e essa molécula conjugada com glicose é um metabólito não tóxico que vai ser levado para o vacúolo ou vai ser imediatamente liberado do metabolismo pelos processos de transpiração da planta. Tá? Então, a seletividade é em função dos fatores de metabolização diferenciada. Existem os casos de resistência, tá? A gente vai ver que os inibidores de ALS, gente, por ser herbicidas tão bons, utilizados em doses tão pequenas e com problemas ambientais tão baixos, né, começou a utilizar muito, né, então, e como tem muitos produtos, são 3 grupos químicos diferentes com muitos ativos dentro de cada um, o que acontece? Na agricultura começou a utilizar demais esses produtos. E com isso, apareceu muito rapidamente os casos de resistência, tá? E as resistências são por vários motivos, o que agrava ainda mais o problema. A enzima ALS é uma enzima que possui 670 aminoácidos na sua estrutura. Então, é um puta de um enzimão, tá? É uma enzima enorme, com 670 aminoácidos. O que acontece? No aminoácido, por exemplo, tá lá, 670. Então, tem um aminoácido número 1, 2, 3, 4, 5, até o 670. Lá no aminoácido número 173, né? O aminoácido 173 é uma isoleucina. Mentira, é uma prolina, tá? Então, no 173 é uma prolina. Quando você tem a alteração dessa prolina por uma isoleucina, essa planta é uma planta resistente. Então, a mudança, a alteração de apenas um aminoácido numa enzima de 670 aminoácidos, mudou um, ela já se torna resistente. Mudou um aminoácido, o herbicida chega e já não reconhece mais o local de acoplamento que ele tinha anteriormente, tá? Então, uma mudança de aminoácido já é o suficiente. E aí, pode acontecer uma mutação no aminoácido 57. Esse aminoácido das plantas suscetíveis é uma alanina, que se tiver no lugar da alanina uma treonina, já não é mais suscetível, já é resistente. Ou uma mutação no aminoácido 183, que originalmente tem que ter uma alanina, mas na planta resistente, essa alanina é substituída por uma valina. Então, se tem uma valina no aminoácido 183, significa que é uma planta resistente. Ou a mutação do 653, lá no final da estrutura da enzima. Lá no 653 tem que ter uma serina. Então, o aminoácido certinho, da sequência certinha dessa enzima é a serina. Mas alguma planta na natureza, por, né, algum processo de formação diferenciado, não tem uma serina no 653, ela tem uma asparagina. Nessa situação, já é uma planta daninha resistente. Olha só, isso daqui é a sequência, né, da ALS de 670 aminoácidos em uma planta de ráfanos, da Nabiça, tá? Então, ó, é claro que não tá todo mundo aqui, né, mas você tem lá alguns aminoácidos, né? Então, ó, na posição
173. O que tem que ter originalmente? Uma prolina. Só que nessa posição 173, se não tiver prolina, tiver uma isoleucina, olha lá, tem uma isoleucina. Então, significa que esta planta daninha é resistente aos inibidores de ALS. Tá? Viu só? Né? Então, é uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos vai formar a enzima total. Se em algum ponto dessa sequência aqui, de tanta letrinha, né, tiver alteração de algum aminoácido, essa enzima deixa de ser suscetível e passa a ser enzima resistente. E é o que acontece na agricultura hoje, né? Olha só, os inibidores de ALS são moléculas que foram descobertas recentemente, né? É diferente de uma triazina, por exemplo, que data lá dos anos 50, né? Inibidor de ALS é muito mais moderno, ela começou lá nos anos 80, e hoje, né, aqui, ó, era 2015 que o Ian Hippie, o Dr. Ian Hippie, tabulou esse gráfico. Naquela época, tinha quase 120 espécies resistentes, né? Hoje tem muito mais. Eu não achei um gráfico atual, né? Eu só consegui esse de 2015. Mas lá no site da weedscience.com, vocês vão achar todos esses gráficos que eu estou apresentando aqui, tá? Se vocês tiverem curiosidade de procurar, eu não consegui achar, não. O site mudou, tá igual o site da faculdade, né? Mudou e depois você não acha mais nada lá dentro. Tá? Mas olha só, dos casos de resistência no mundo, né? Globalmente falando. De novo, os Estados Unidos é o país que mais tem resistência a inibidor de ALS, aí seguido do Canadá, Austrália, China, Japão e Brasil. Tá? Então, nós estamos junto com esses países aí na segunda posição com relação à resistência de inibidores de ALS. Ok? Então, esses herbicidas estão muito presentes na agricultura, a gente usa muito em função do grande número de ingredientes ativos dentro dos grupos químicos, né? E principalmente pelo fato de serem moléculas extremamente eficientes para o manejo de plantas daninhas nas principais culturas que nós temos no nosso país. Tá ok? Dúvidas? Então, encerramos aqui a aula sobre inibidores de ALS, tá ok? Qualquer coisa, estamos à disposição, podem deixar as perguntas de vocês, que assim que possível responderemos. Muito obrigado pela audiência, nos vemos numa próxima aula.